Bom dia. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a mais uma reflexão na Palavra de Deus, que está no livro de Jó. Vamos ler o capítulo 1, do versículo de número 1 ao 5. Acompanhe comigo a leitura da palavra, com muita alegria e fé no coração, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam de cá e as casas uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado por mais um dia em que temos a alegria de sermos banhados pela luz do sol. Obrigado por mais um dia que podemos respirar, podemos viver. E obrigado por esse momento, Pai, que o Senhor nos dá a alegria de estar diante da Tua palavra, de refletir nela e de a partir dela aprendermos. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, nos iluminar, nos dando entendimento da Tua verdade. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Momentos de crise como esse que estamos passando são comuns na história da humanidade. Mas não só apenas comuns na história da humanidade. Eles são comuns na história dos homens de Deus. Temos muitos homens de Deus que passaram por momentos terríveis de crise. É claro que você deve vir à mente o maior de todos, que foi Jesus Cristo. Aquele que passou a maior crise que alguém poderia passar, indo à cruz para morrer pelo pecado dos outros. Mas há outros homens de Deus, com os quais também podemos aprender, que passaram por crises. Eu quero convidá-lo hoje a aprender com um desses homens. Eu quero convidá-los a aprender com Jó. Esse homem que é, para muitos, um sinal de paciência, de santidade, de uma postura de um homem de Deus diante do sofrimento, diante da aflição. Mas antes de nós vermos especificamente o sofrimento de Jó, nós vamos falar um pouquinho sobre como Jó é. Na verdade, como Jó era. Como Jó era antes de passar por esse sofrimento. E nós vamos ver que o jeito de Jó ser, a postura de Jó, a santidade de Jó foi essencial para que ele passasse pelo sofrimento da maneira como ele passou. E temos a aprender com isso. Portanto, eu quero trabalhar com vocês hoje o seguinte tema. Você é chamado para ter o caráter e a espiritualidade que reflete o seu Criador. Você é chamado para ter o caráter e a espiritualidade que refletem o seu Criador. Eu vou falar disso em 3 tópicos tirados do texto e eu quero te convidar a estudá-los comigo. O primeiro deles diz o seguinte: você é chamado a ter uma espiritualidade pessoal, privativa. Você é chamado a ter uma espiritualidade pessoal e privativa. Acompanhe comigo novamente o versículo de número 1, aí do texto de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente não sabe muito bem quem escreveu o livro de Jó, mas sabemos que é um livro inspirado por Deus. Ou seja, é um livro escrito por alguém que foi iluminado e inspirado pelo Senhor, por Deus. E esse livro nos mostra a luta desse homem chamado Jó diante do sofrimento. E eu quero trabalhar com vocês a ideia de Jó como uma fotografia de um homem piedoso. A fotografia de um homem santo. E um modelo, sim, a ser seguido por todos nós. Um detalhe que é importante a gente ressaltar é que Jó de fato existiu. Jó não é uma fábula, não é um mito, não é uma história da carochinha. Jó não é só uma história que quer nos ensinar um princípio moral.
Jó foi um ser humano como eu e como você. Ele existiu e ele, de fato, realmente passou pelo que passou. O versículo de número 1 que a gente acabou de ler nos mostra que Jó viveu no período mais cedo dos patriarcas. Talvez um descendente de Naor, dentro da linha familiar de Abraão. A terra de Uz era uma terra localizada a sudeste de Israel e um território muito fértil, muito próspero. Nós sabemos que Jó realmente existiu porque a Bíblia fala que ele realmente existiu. Por exemplo, é dito a respeito de Jó, o profeta Ezequiel fala a respeito de Jó. Ele compara Jó a Daniel e a Noé, como um homem santo, como um homem de fé. E como Noé e Daniel, ele também era um homem justo. E é isso que Ezequiel vai falar a respeito de Jó. Em Tiago capítulo 5, nós vemos Jó sendo retratado como um exemplo de perseverança, como um homem verdadeiro. Ou seja, a própria Bíblia testemunha que Jó era um homem verdadeiro. Que de fato aconteceu o que aconteceu com Jó, e outros autores bíblicos vão usar Jó como um exemplo para nos ensinar a respeito de como lidar com tudo isso. Então, o que a gente vê aqui no início desse texto é que Jó morava a sudeste da terra de Israel, nos primeiros dias dos patriarcas, e foi um homem que de fato existiu, um homem real, de carne e osso como eu e você. Crer nisso é importante porque crer nisso mostra a nós e àqueles que nos ouvem que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, que a Bíblia é de fato a palavra revelada de Deus. E mais, que nós estamos falando de um ser humano como eu e como você. Alguém que tinha as mesmas lutas no coração, a mesma luta contra o mundo, a carne e o diabo que eu e você temos. Então, o que as Escrituras nos dizem a respeito da santidade pessoal de Jó é importantíssimo para que busquemos tudo isso e para que passemos pelo sofrimento como Jó passou. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa santidade de Jó? Nós vamos ver aqui 4 características de Jó nesse primeiro ponto. A primeira delas, que o texto fala que Jó era um homem íntegro. O que é ser íntegro conforme as Escrituras? Quando a Bíblia fala de integridade, ela está falando da condição do coração, de uma fé sincera diante de Deus. Existe uma relação profunda entre ser íntegro e andar com Deus. Agora, a gente é íntegro por natureza? A gente nasce íntegro? Claro que não. Nenhum de nós é naturalmente íntegro. Nós não nascemos assim. Nós somos tornados assim por Deus, e a partir do momento que somos tornados assim por Deus, isso passa a ser uma batalha de vida inteira, para buscar sempre ser íntegro diante de Deus. Então, ser íntegro não significa ser sem pecado. Porque se eu achar isso, eu vou achar que Jó era um homem sem pecado. Jó não era um homem sem pecado. Eu já falei para vocês, Jó era um homem como eu e como você. Pecador como nós, com lutas como nós. Ser íntegro significa ter uma mente direcionada para Deus. Uma mente não escravizada, não acorrentada, não dividida entre ídolos e Deus. Ser íntegro é ter um coração pertencente a Deus. Um coração que não está rachado, que não está rasgado entre um ídolo e o próprio Deus. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. Todo o meu ser. Não há esferas do meu ser que estão diante de Deus e outras não. Minha mente está diante de Deus. Os meus sentimentos estão diante de Deus. Os meus desejos estão diante de Deus. Os meus sonhos estão diante de Deus. O meu corpo está diante de Deus. Ser íntegro significa que todas as esferas da minha vida estão diante de Deus. A minha família, o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu lazer, a minha vestimenta. Ser íntegro está inteiro diante de Deus, em todas as facetas da vida e em todo o meu ser diante de Deus. Jó era esse homem. O que mais o texto fala? Que ele era reto. Agora, ser reto é uma consequência de ser íntegro. É uma manifestação de integridade. Retidão diz respeito à disposição do coração. Diz respeito a ter uma vida medida pela lei de Deus. Uma vida medida pela régua de Deus, não pela régua do mundo. Então, ser reto significa o seguinte: eu meço a minha vida, a minha espiritualidade, o como eu vivo pela régua de Deus, não pela régua do mundo.
os padrões que eu vou medir isso são os padrões de Deus, não os padrões que o mundo me apresenta. Quando as escrituras falam de Jó como um homem reto, elas estão dizendo que Jó era um homem que andava de acordo com a lei de Deus. Porque o reto ama a palavra de Deus. O reto ama andar com Deus e de acordo com a sua palavra. O reto tem a sua vida pautada para distinguir o certo e o errado, e essa distinção entre certo e errado vai ser conforme o que a Bíblia fala. E Jó era um homem assim. O que mais o texto nos fala? Que Jó era um homem temente a Deus. O temor a Deus é o cerne de um coração que obedece e adora a Deus. O temor a Deus é o centro de um coração que ama, obedece e adora a Deus. O temor de Deus surge do quê? Surge do conhecimento de Deus. Surge do conhecimento do quão maravilhoso, grandioso, do quão santo Ele é. Consequentemente, esse conhecimento de Deus nos leva ao temor a Deus. Eu vou te explicar com um exemplo. Lembram no Monte Sinai, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e o povo fica lá embaixo e ali tem tremores, tem uma série de eventos naturais e o povo fica com medo. Aí Deus fala para Moisés, desce lá e acalma o povo. Moisés desce e diz assim, não temam o Senhor, porque Deus colocou o temor no coração de vocês. Parece contraditório, não parece? O que Moisés está falando? Como assim não temam? E ao mesmo tempo diz que Deus colocou o temor no coração deles. O que Moisés está querendo dizer é o seguinte, não temam a Deus a ponto de se afastar de Deus, mas temam a Deus a ponto de não pecarem contra Deus. Crianças, é assim que deveria ser a aproximação de vocês para com os pais de vocês. Vocês deveriam ter temor dos pais de vocês, a ponto de não desobedecerem, porque se desobedecerem sabem que vão ser disciplinados, mas ao mesmo tempo, esse temor não deveria afastar vocês do pai de vocês. Porque o mesmo pai que às vezes disciplina é o pai que aconchega, é o pai que dá carinho, é o pai que dá provisão, é o pai que cuida. Da mesma forma, crianças, deve ser a relação de vocês com os pais de vocês, deve ser a nossa relação e a de vocês também com o nosso Deus, que é o nosso Pai, no temor a Ele. Mais um exemplo que é bem interessante para a gente explicar isso também. Vou pegar o exemplo de uma rede, a rede de pescar. Quando um homem lança uma rede ao mar, a rede tem dois produtos, digamos assim, nela. Ela tem chumbo embaixo e ela tem isopor na parte de cima. O chumbo é para a rede afundar e o isopor é para não permitir, aliás, que ela desça completamente. Deus sempre nos dá temor junto com fé, esperança e amor. Fé, esperança, amor e paz funcionam como o isopor. E o temor funciona como o chumbo. Se a gente tem só temor, a gente afunda em tristeza, em angústia, em medo. Mas também se a gente tem só fé, esperança, amor e paz, a gente flutua em presunção. Os dois são necessários para que a rede fique esticada e para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida. É assim que funciona o temor ao Senhor. Última característica que ele fala de Jó. Ele fala que Jó era um homem que se desviava do mal. O desviar do mal já é uma consequência do temer a Deus. Se você teme a Deus e ama a Deus, o pecado se torna repulsivo para você. E Jó era um homem que odiava o pecado. Essa é a razão pela qual os conselheiros de Jó, que nós vamos ver mais à frente, que atacavam Jó de ter um pecado grave, de estar escondendo um pecado grave, soavam tão estranho para Jó. Porque Jó sabia que ele era um homem que se desviava do mal. Ele não fazia as pazes com o pecado. Às vezes a gente não faz algumas coisas erradas porque a gente tem medo das consequências. Mas muitas vezes a gente não faz o errado, mas o nosso pensamento é da nossa sarjeta. Jó era um homem que não cuidava só do comportamento, das escolhas dele, ele cuidava dos pensamentos também. Quer ver um exemplo? No capítulo 31, no versículo 1, diz assim: Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, eu os fixaria em uma donzela? Jó estava tão consciente do seu pecado da lascívia e da cobiça, que ele fez um pacto com seus olhos
para não olhar indevidamente para uma mulher. Se você não estiver disposto a aniquilar o pecado como Jó estava, o pecado vai aniquilar você. Então, se você teme a Deus, você ama os mandamentos de Deus. E se você ama os mandamentos de Deus, você vai fugir da tentação, porque o pecado se tornará repulsivo para você, como se tornou para Jó. Eu te pergunto essa manhã, você quer ter uma espiritualidade como a de Jó? Você quer ser íntegro diante de Deus? Quer de fato temer a Deus? Desviar-se do mal? Quer amar a lei de Deus? Quer ter prazer na lei de Deus? Quer abandonar aquele seu pecado predileto? Você quer saber o quão nojento e grave é o pecado? Olha para o Salvador, desfigurado e pendurado na cruz. Ele está lá por causa do meu e do seu pecado. Ele foi para aquela cruz porque nós pecamos terrivelmente. E ele estava lá porque nós o levamos até lá por causa dos nossos pecados. O Salvador pendurado, o Salvador desfigurado na cruz mostra o quão nojento é o nosso pecado. Às vezes a gente pensa assim, não, mas Jó era um homem diferenciado. Jó era um super santo, eu nunca vou conseguir ser como Jó. Ledo engano. Quando Jesus fala, por exemplo, de João Batista, Jesus fala que João Batista era maior do que qualquer profeta do Antigo Testamento, mas menor do que qualquer santo do Novo Testamento. Maior no quê? Maior em acesso à revelação. João Batista viu o Messias. João Batista ouviu o Messias. João Batista viu o que os outros profetas não viram. Mas João Batista morreu. E ele não viu a continuidade da obra do que aconteceu depois da obra de Cristo. Mas eu e você vimos. Quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente lê as Escrituras, nós vemos a continuidade do ministério de Cristo e dos seus apóstolos. Ou seja, nós somos mais privilegiados do que João Batista e do que Jó no tocante à revelação. Nós temos hoje o que Jó não tinha na época dele. Portanto, nós temos muito mais condições de ser como Jó do que o próprio Jó tinha. Porque nós temos a palavra de Deus revelada a nós, que nos instrui, que nos encoraja, que nos aconselha, que nos exorta, que nos dá esperança. Basta abrir. Você tem a palavra de Deus no seu celular. Você tem a palavra de Deus acessível onde quer que você esteja. Basta abrir. Portanto, você tem sim condições de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Essa é a primeira faceta do caráter de Jó, que nos ajuda a entender como Jó passou pela tribulação que veio depois sobre a vida dele. Vamos olhar para a segunda faceta do caráter de Jó? Você também é chamado a ter uma santidade familiar. Você também é chamado a ter uma santidade familiar. Olha comigo aí os versículos 2, 4 e 5. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó foi abençoado com uma família bem numerosa, uma família que causaria arrepios à maioria de nós. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E Jó também era próspero, e seus filhos também eram prósperos. Seus filhos tinham casas e seus filhos amavam estar uns com os outros, amavam se confraternizar.
tinham prazer em estar juntos. Mas a chave para tudo isso é que Jó cultivava uma espiritualidade familiar. É possível deduzir que os 10 filhos de Jó eram crentes e provavelmente salvos? Sim, é possível. Mas é apenas uma dedução, tá joia? Eu vou dizer para vocês como que podemos chegar a essa dedução. Há uma pista bem interessante no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42. O texto fala que depois que Jó é restituído, a sua saúde é restituída, Deus também restitui tudo que Jó tinha e restitui em dobro. Então Jó tinha 7.000 ovelhas, Deus deu 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000. Ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1.000. Ele tinha 500 jumentas, Deus deu 1.000. E o texto fala que Jó tinha 3 filhas e 7 filhos, e Deus deu 3 filhas e 7 filhos. Deus não deu o dobro de filhos para Jó. Por quê? Porque tudo mais Deus deu o dobro, mas filhos não. Provavelmente é porque Jó não perdeu seus filhos. Provavelmente é porque os filhos de Jó estavam no céu. E Jó iria se reencontrar com eles. Jó não perdeu seus filhos. Por isso Deus deu a mesma quantidade de filhos a Jó. O texto então nos diz que os filhos costumavam ir à casa uns dos outros e fazer festas. O versículo 5 mostra como Jó santificava os seus filhos. Ele se levantava de madrugada, e essa ideia de levantar de madrugada é uma linguagem que expressa diligência, dedicação, e Jó oferecia sacrifícios por seus filhos. Talvez porque nas festas que eles tinham ali, eles haviam cometido algum tipo de pecado, algum tipo de extrapolar, talvez até mesmo na bebida, e Jó fazia sacrifício pelos pecados deles. Mas provavelmente Jó não só fazia o sacrifício, Jó os convidava e Jó os exortava naquele momento. Os confrontava com seus pecados e com seus procedimentos que não agradavam a Deus. O texto então deixa claro que Jó ativamente cultivava da espiritualidade da sua família, que Jó buscava a conversão dos seus filhos e a santificação dos seus filhos, que ele desejava que eles fossem como ele, Jó, era, íntegros, retos, tementes a Deus e se desviarem do mal. Eu pergunto para vocês nessa manhã, pais, vocês estão ativamente buscando a conversão dos seus filhos? Você sabe o que seu filho está lendo? O que ele está vendo na TV, na internet? Você sabe como é que seu filho está nas amizades dele? E vocês, crianças? E vocês, jovens adolescentes? Vocês compartilham com os pais de vocês as dúvidas que há no coração de vocês? Os anseios, os desejos? Confessam os pecados de vocês? Pedem ajuda? Como é isso? Ambos, pais e filhos, devem buscar ativamente serem santos diante de Deus. Parece que é muito isso. Será que é muito santificar os filhos e evangelizá-los para que eles sejam salvos? Será que é muito, pais, compartilhar a herança eterna com os filhos de vocês? É isso que Deus nos chama a fazer a partir do padrão que vemos em Jó. Então não se esqueçam, o grande investimento que vocês podem fazer nessa vida é levar os seus filhos aos pés da cruz. É levar os seus filhos a reconhecerem Cristo como Salvador de suas vidas. É evangelizar os seus filhos. É mostrar para eles a imagem visível do Deus invisível. Vamos então à terceira faceta, a terceira fotografia dessa espiritualidade de Jó. Você é chamado a ter uma espiritualidade social. Você é chamado a ter uma espiritualidade social. Olha comigo o versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Muitos acham que estando bem com Deus, estando bem com a família, está tudo ok.
e não tem nenhuma preocupação com o mundo fora de suas casas, com o mundo ao seu redor. Ou seja, preocupa-se apenas com a individualidade da alma sua e daqueles que estão próximos. Até cumprem bem o primeiro ponto e o segundo ponto do que nós falamos hoje aqui. Alguns até cumprem bem esse primeiro ponto de ter uma vida de santidade diante de Deus, de ter uma vida que cultiva essa relação com Deus. E até mesmo o segundo ponto, fazem culto doméstico, levam os filhos à igreja, estão preocupados com a conversão dos filhos, mas falham terrivelmente na santidade social. Jó, não. Jó vivia as 3 esferas de santidade. Ele tinha muita preocupação com o bem-estar do seu próximo fora da sua família. Jó era um homem muito rico, o texto deixa claro para a gente. Jó era um homem que tinha uma grande riqueza e um dos maiores da sua época, mas ele se preocupava em compartilhar essa riqueza com o seu próximo. Quer ver uma prova disso? Olha comigo o capítulo 31, versículo 16 ao 23. Diz assim: Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe for o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e aos necessitados por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ter apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Essa passagem do capítulo 31 deixa claro para a gente como Jó se preocupava com o seu próximo. Ele está falando para Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz. Se eu não fiz essas coisas, então que o Senhor derrame o seu juízo sobre mim. O texto está deixando claro que Jó ele usava parte da sua riqueza para servir o seu próximo. Os homens do Oriente, meus queridos, da antiguidade, eram conhecidos por sua sabedoria. E Jó era reconhecido por ser o maioral entre esses homens do Oriente. O capítulo 29 mostra isso para a gente. Jó usou sua sabedoria para julgar justamente a causa dos necessitados. Jó auxiliava também nessa área da sociedade. E isso se dava porque Jó estava preocupado não apenas com a espiritualidade pessoal dele, ou a espiritualidade da sua família. Jó estava preocupado com a sociedade onde ele vivia. Jó estava preocupado em servir a localidade aonde ele vivia. Sim, nós devemos crescer na nossa relação com Deus. Nós devemos crescer na nossa relação com a nossa família e da nossa família com Deus. Mas também nós devemos preocupar em servir e orar pela sociedade aonde vivemos, pela comunidade, pela localidade aonde vivemos. A cidade se alegra quando o justo e o íntegro está lá. Eu me pergunto, aqueles com quem você trabalha são abençoados por você estar lá? No comércio, na escola, na sua vizinhança, as pessoas com quem você tem contato no seu dia a dia, fora da sua casa, são abençoadas pela sua presença? Você vive uma espiritualidade que é exemplar para o mundo que te observa? Você manifesta a bondade, a gentileza, a generosidade de Deus? Deus nos chama para essas coisas também. E aqui nós vemos Jó como essa figura, como essa fotografia desse homem santo, desse homem piedoso, marcado por integridade, marcado por temor a Deus, marcado por se desviar do mal, distinto por sua piedade em família e por ser um bom membro e um membro produtivo da sociedade onde ele vivia. É isso que Deus quer para mim. É isso que Deus quer para você. É esse o padrão que Ele coloca diante de nós. Aí você vai, provavelmente você se pergunta, ou talvez me pergunte, eu, Carlos, estou aquém disso aqui? Sim, estou muito aquém disso aqui que foi dito hoje.
Mas por que eu não entro em desespero e desisto de tudo? Porque eu tenho um Salvador. É por causa dele, e somente por causa dele, que eu não desisto de tudo. Quando às vezes a gente olha para homens como Jó, em um primeiro momento isso parece desencorajador, porque a gente acha que a gente nunca vai conseguir chegar lá. No primeiro momento a gente olha com tristeza, porque quando a gente compara com os nossos pecados e com a nossa vida, a gente se vê tão aquém, tão distante dessa realidade, que muitas vezes a gente entra em desespero. Mas você tem um Salvador. Você tem, e ele está aqui agora. Ele está aí com você, ao seu lado. É só falar com ele. É só falar com ele sobre os seus pecados. É só falar com ele sobre essas áreas da sua vida que você está muito aquém do que foi dito hoje. É pedir perdão, pedir ajuda, pedir força, pedir encorajamento a ele para que você consiga dia a dia crescer nessas áreas. Uma das coisas maravilhosas sobre a graça é que sempre há um amanhã. Não importa o quanto você falhou, em Cristo sempre há perdão. Em Cristo sempre há poder. Poder para você ser diferente e viver diferente. Poder para viver e buscar esse padrão. Poder para estar contente e satisfeito com nada menos do que esse padrão. Você está com fome? Você está com sede de justiça? Clama a Ele por isso. Ele vai preencher a fome da sua alma. Ele vai matar a sua sede. Porque Ele jamais te abandona. Eu não sei se vocês assistiram ou leram um filme que tem um livro também, chamado O Último Imperador da China. Esse filme, ele conta a história, né, como o próprio nome já diz, daquele que foi o último imperador da China. E o último imperador da China, ele vivia numa cidade chamada Cidade Proibida, e ele vivia sozinho ali com os seus servos, que eram centenas de pessoas só para servi-lo. Ele tinha status de Deus, de um ser acima do bem e do mal. O filme começa a retratar a vida do último imperador da China desde criancinha, desde pequenininho. Quando ele é retirado da mãe dele, o pai dele morre, que era o imperador antes dele. Ele é retirado da mãe, levado para essa cidade proibida, cidade murada, protegida. E a mãe e o irmão ficam... e a mãe, e depois ela tem um outro relacionamento e tem um filho, ficam num outro castelo. E o irmãozinho dele vai visitá-lo uma vez. E ele pergunta para ele, vem cá, você é considerado um deus. Quando você erra, o que acontece? Aí ele fala assim, eu vou te mostrar o que acontece quando eu erro. Ele pega um jarro, segura e solta o jarro. O jarro se espatifa no chão. Assim que o jarro se espatifa no chão, vem um servo, cata os pedacinhos do jarro, limpa tudo e sai, cabeça baixa ele entra, cabeça baixa ele sai. E o irmão dele vira para ele e fala, só isso? Ele fala, não, espera mais um pouco. Daqui a pouco eles ouvem alguém sendo chicoteado no pátio. Ele diz assim, quando eu erro, alguém paga por mim. Os reis deste mundo são assim. Os nossos governantes são assim. Quando eles erram, nós pagamos. O nosso rei não. Quando a gente erra, é ele que paga. Quando você erra por não conseguir ser íntegro, reto, temente a Deus, por não se desviar do mal, é ele que paga na cruz. Quando você erra e peca por não conseguir cultivar uma espiritualidade na sua família, é ele que paga na cruz. Quando você peca por não conseguir desenvolver uma espiritualidade, uma santidade na sociedade, é ele quem paga na cruz. O nosso Senhor é assim, um Deus servo. Então você pode falar com ele. Você pode pedir para ele, porque ele vai ouvir a sua oração e ele vai te atender. Vamos orar? Pai querido,
obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo confronto que vem dela, mas também pelo conforto que vem dela. Pedimos, Deus querido, que o Senhor nos dê a graça de cultivarmos o que Jó cultivou. Que o Senhor nos dê a condição de sermos como Jó. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos ser santos na relação contigo, santos na relação com a nossa família e santos na relação com a sociedade. Eu peço para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.